Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí? Só dá uma clicadinha aí e se inscreva no canal, porque a gente está com a meta inicial de chegar a 1000 inscritos. Então eu conto com a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda a gente bastante é você deixar o seu like, porque isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos aí na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. E, claro, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram que falam de Vasco, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre o projeto Austeridade. Rapaz, essa é a palavra da moda e é a palavra da discórdia. Toda vez que se fala em austeridade, o pau come nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, uma brigalhada do caramba. E eu tava vendo aqui no Net Vasco, né? Eu vi duas notícias ali. Uma foi a respeito dos salários atrasados. 3 meses de salário atrasado, mais o 13º de 2020. E a outra notícia foi do salário do L, que, pasmem, quase 300 mil reais por mês, com contrato até 2022, meu irmão. Ó, só no Vasco acontece isso. Quer dizer, não sei, né? Mas no Vasco acontece isso direto. Muitos erros que culminaram com essa dívida astronômica aí. E nisso eu entrei num grupo de WhatsApp que eu participo e o pau quebrando, né? O pau quebrando, né? Falando de austeridade, nego descendo o cacete da austeridade, que isso, que aquilo. E eu cheguei e falei assim, gente, a austeridade, se bem executada, ela funciona. A austeridade funciona se bem executada. E me engoliram Me engoliram vivo, me xingaram, me chamaram de salgadete, me chamaram de campelete, tudo quanto é nome aí. E eu resolvi, aí pegando esse gancho aí eu resolvi, eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos aí como é que funciona um projeto de austeridade. Claro, essa é a minha opinião, tá? Eu não sou do setor de finanças, né? Enfim, é a minha opinião. Tá? Vou tentar explicar de forma bem básica ali, bem rasa, né? A respeito de um projeto de austeridade na minha concepção. Quer dizer, então se chegar no final do vídeo você entender de uma outra forma, ou então tiver alguns elementos ali para acrescentar aí nessa ideia que eu vou expor aqui, que eu porventura não tenha colocado no vídeo, pode botar aí embaixo. O intuito desse vídeo é a gente debater a respeito do projeto austeridade. Beleza? Então, eu vou tentar gravar, que eu não sei como gravar na tela, então eu vou botar gravar do celular mesmo, a tela do computador, para eu expor a minha opinião aqui a respeito do projeto Austeridade e tentar mostrar para vocês que o projeto Austeridade funciona. Beleza? Então vamos pro vídeo? Vamos embora. Vou lá que eu vou gravar a tela agora e vou mostrar para vocês. Fala, meus amigos. Estou de volta, então já estou gravando a tela aqui, tentei colocar da melhor maneira possível aqui para facilitar o nosso entendimento aqui a respeito do assunto. Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Então vamos lá, aqui ó, projeto austeridade. Eu usei como exemplo uma pessoa comum, tá? Pode ser eu, pode ser você, pode ser seu parente, pode ser qualquer pessoa aí. Vamos lá, cenário 1, cenário ideal. Uma pessoa que tem um salário de R$2.000, tá? A pessoa tem um salário de R$2.000. Aí, desses R$2.000, ela tem um custo fixo aqui, ó. Um custo fixo. Seja de luz, aqui eu botei os custos fixos, ó. Luz, água, telefone, internet, TV a cabo. E o total desse custo fixo dela, R$1.000. Então, ela tira, dos R$2.000, ela tira R$1.000 e sobra esse R$1.000 aqui, livre, líquido na mão da pessoa, para a pessoa fazer o que quiser com esse dinheiro aqui, livre de dívida. A pessoa não tem dívida nenhuma, só tem um custo fixo, né? E sobra esse R$1.000 aqui para ela gastar do jeito que ela quer. Esse seria o cenário ideal, né? Aí vamos para o cenário 2, um cenário confortável, né? Qual o cenário confortável? A pessoa tem R$2.000, ganha R$2.000 de salário, né? Tem uns custos fixos de R$1.000, né? Aí ela resolveu comprar uma moto. Cansou de andar de ônibus, resolveu comprar uma moto, né? E a moto custa R$10.000, ou seja, ela fez uma dívida num valor de 5 vezes mais do que ela ganha, né? Porém, ela parcelou a moto ali em 60 vezes. Aqui eu botei 60 vezes sem juros,
Mas é claro que tem juros, né, gente? Então eu botei sem juros só para facilitar aqui um entendimento. Mas na vida real tem juros, né? Então, imagine que tenha juros aqui, mas eu botei sem juros. Vamos calcular sem juros mesmo. Aí ficou 60 vezes R$166, ou seja, ela vai tirar, tem o salário dela, ela vai tirar R$1.000, vai tirar o valor da parcela da moto e sobra R$833,33. Ou seja, ela só tem essa dívida da moto aqui, que apesar de ser 5 vezes mais do que ela ganha, é uma dívida que está ao longo do tempo, parcelada ao longo do tempo, está equacionada, né? E ele está numa situação confortável, porque ainda sobra R$833. Óbvio que, a partir do momento que você compra um automóvel, no caso uma moto, vai aumentar o custo fixo. Em quê? Custos adicionais, que eu botei aqui, ó. IPVA, seguro, combustível. Aí digamos que esses custos adicionais sejam de R$400. Então vai aumentar aqui o custo fixo, de R$1.000 para R$1.400. E diminui aqui da sobra. Então sobra R$433,33. E a partir desse valor aqui, ele vai fazer o que ele quiser da vida dele aí, né? E vai ter que trabalhar dentro desse valor aqui para ficar numa situação confortável, tá? Vamos para o cenário 3. Cenário 3 já é o cenário do sufoco, né? Ele ganha um salário de R$2.000, tem um custo fixo de R$1.000 e ele tomou decisões erradas durante a vida dele aí, né? Uso indevido do cartão de crédito, não pagou a fatura total, deixou para pagar só o mínimo, né? E fez outros empréstimos, um empréstimo, não sei o que, somando tudo, ele fez uma dívida aí de R$20.000, sendo que de R$20.000 ele tem que pagar todo mês o valor fixo, né, de R$833,33 em 24 vezes, ou seja, 2 anos, por causa de erros, né, em tomada de decisão ali na parte financeira. Ele gerou essa dívida de R$20.000 aqui, aí fez negociou ali e ficou com essa parcela aqui de R$833,33 durante 24 meses, ou seja, sobra R$166,66, ou seja, aqui ele está no sufoco. Apesar de ter essa dívida grande aqui, ele tem uma sobra bem pequena que ele vai ter que trabalhar aí em cima dessa sobra aqui, se ele quiser algo a mais aí, quiser comprar um tênis, né, quiser comprar alguma coisa, ele vai ter que trabalhar em cima desse valor aqui, dessa sobra aqui. Nessa situação aqui, ele está no sufoco, mas no sufoco mesmo, né? Está no sufoco. Vamos para o cenário 4. Aqui, o cenário de descontrole. O que seria um cenário de descontrole? Ele está com um salário de R$2.000, né? Ele tem um custo fixo dele de R$1.000 aqui. E aqui ele chutou o balde na vida financeira dele. Chutou o balde, né? Não pagava nada. Prometia que ia pagar, não pagava. Empréstimo em cima de empréstimo. E só sei que dessa bagunça financeira toda dele, ele tem uma dívida para pagar de R$1.666,66 em 18 vezes. Ou seja, essa dívida aqui é fixa, sai todo mês do salário dele. Ou seja, se ele tem um salário de R$2.000 e ele tira o valor da dívida de R$1.666,66 e além do custo fixo, ele tem um déficit de R$666,66. Ou seja, o salário dele não vai dar para cobrir tudo, a dívida e o custo fixo. Aí eu botei aqui, ó, na observação, a parcela da dívida é fixa. Portanto, né, depois que ele pagar do salário dele, tirar o valor da dívida, sobra R$333,34. Qual a consequência disso? As contas do custo fixo vão começar a atrasar, né? Um mês ele vai pagar a luz e não vai pagar a água. Outro mês ele vai pagar a água e não vai pagar o telefone. Outro mês ele vai pagar o telefone e não paga a água. E assim vai, né? Outro mês ele paga a internet e não paga a TV a cabo. E assim vai atrasando tudo. Então esse seria o cenário de descontrole, né? E aqui vamos para as soluções, né, para o cenário 4. 1. Diminuir custo fixo, né? O que é diminuir custo fixo? Cortar gasto. Exemplo, se daquele custo fixo que ele tem de R$1.000, digamos que ele pague R$150 de TV a cabo, R$50 de academia, R$150 de iFood.
né? Ou seja, o total disso aqui, R$350. Então, como ficaria? Ó, ele ganha o salário de R$2.000, tem a parcela fixa que não tem como, tem que pagar, só que o custo fixo que antes era de R$1.000, ele conseguiu diminuir para 650. Isso quer dizer que o quê? Sobra, tem um déficit aqui, ó, um déficit de R$316,66. Aí eu botei aqui embaixo, ó, como a parcela é fixa, né? E depois que ele recebe o salário e paga a dívida aqui, a parcela fixa, sobra R$334. Ou seja, as contas vão continuar atrasando do mesmo jeito, só que, como o déficit é menor, né? Você vai, nessa redução aqui que você teve de R$350, esse valor você vai reverter para pagar a dívida. Ou seja, se você antes atrasava 4 contas, né, no pagamento do custo fixo, agora você vai, por exemplo, atrasar só 2. Você vai conseguir pagar as outras 2 em dia, vai atrasar só 2, né? Então, isso aqui é uma solução, diminuir custo fixo, né? É que você corta o que é supérfluo, corta os gastos desnecessários. Por exemplo, a academia é desnecessário, mas na academia eu corro na esteira, você pode correr na rua, né? Então, assim, você já corta. Esse é austeridade, gente, é austeridade. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, eu corro na esteira porque a esteira é da NASA. Não, corta a esteira, passa a correr na rua debaixo do sol, né? Mas eu gosto do iFood, não sei o que. Corta o iFood, né? E bebe água. Em casa, tá com fome, bebe água, então come o biscoitinho na geladeira, corta o iFood. Mas eu gosto da TV a cabo porque eu gosto de ver o Premiere, não sei o que. Se a austeridade é radical, corta a TV a cabo, né? E os jogos que você ia estar vendo do Vasco, você passa a ver só o resultado na internet, entendeu? É assim que funciona o projeto austeridade, né? E mesmo assim você vai ficar com déficit, né? Vai diminuir o déficit, mas você vai ficar com déficit nesse cenário 1, que é o quê? Diminuir custo fixo. E depois disso, o que tem que fazer? O que se faz? Aí você vai para o plano B, aumentar a receita, né? Aí digamos que você não precisa aumentar a receita, meu salário não está dando. Aí você tem uma bicicleta velha dentro de casa, e você sabe de uma coisa, eu vou começar a trabalhar para iFood, né? Aquele negócio de entregar comida, entregar não sei o que e tal. Vou pegar essa bicicleta, vou entregar aqui só no meu bairro, né? E para poder aumentar, né, a minha receita, não ficar só com salário, que só com salário não está dando. Então você entra no iFood, começa a entregar as coisas, né, comida, e vai que no final de todo mês você tem R$800 aí de aumento de receita, além do seu salário, né? Aí digamos que você, aqui é aquele cenário 1 que você não cortou, não fez o corte do custo, né? O custo continuou nos R$1.000. Aqui você tem a dívida de R$30.000, né? Com a parcela fixa, ou seja, aqui, ó, 2.000 mais o aumento de receita, R$800, R$2.800, menos a parcela, menos o custo fixo, sem você cortar nada aqui no custo fixo, sobra R$133,34. Ou seja, você sai de uma situação de descontrole, que é o cenário 4, aqui, ó, o cenário 4 de descontrole, né? Que você tem um déficit, e passa para o cenário 3 de sufoco, que você tem uma sobra mínima ali. Ou seja, já foi um avanço, né? Saiu do cenário de descontrole e foi para o cenário de sufoco, né? E nisso você tem que atacar a dívida. O que é atacar a dívida? Você tem aqui aquela dívida que tira a curto prazo um valor muito alto do seu caixa, né? A parcela de R$ 1.666,66. Aí digamos que você consiga um crédito em um outro lugar de R$15.000, metade da dívida que você tem, né? Só que esse crédito aqui, você conseguiu parcelar ele, ó, eu vou conseguir esse crédito aqui parcelando em 60 vezes de R$250, né? 60 vezes de R$250. Claro que aqui eu estou botando sem juros, tá, gente? E entrar juros aqui. Qual seria a lógica se fosse colocar juros? Os juros dessa parcela aqui seria exemplo, vamos lá, 10% ao ano, e desse aqui seria 5% ao ano. Claro que não é o valor exato, estou dando apenas um exemplo, né? Estou dando apenas um exemplo. Então, estou botando aqui como se fosse sem dívida. Aí você conseguiu aí um iluminado que te emprestasse R$15.000,
né? E esse iluminado fez 60 vezes R$ 250. Aí você chega pro credor da dívida A e fala assim, ó, meu amigo, seguinte, vamos renegociar a dívida aí? Se você não tivesse esse crédito aqui, o cara, não vou renegociar não. Já renegociei várias vezes, você não paga, vai continuar pagando os 18 parcelas de R$ 1.666. Isso seria o que você iria ouvir. Mas aí você, com esse crédito na mão aqui de R$ 15.000, você chega e fala o quê? Não, meu amigo, mas é o seguinte, ó, agora eu vou ter condições de pagar, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar à vista, metade dessa dívida de R$ 30.000, e você tem como você me parcelar aí o restante, a outra metade? Cara, dessa forma agora melhorou, eu vou aceitar sim, então eu vou aceitar essa sua entrada de R$ 15.000, né, e vou parcelar a outra metade só em 48 vezes. Você não tem como fazer em 60 não. Não tem como fazer em 60 não, que ainda não confio em você não. Vou parcelar só em 48 vezes. Beleza. Aí como é que ficaria aqui, ó? Tá vendo? Você tem uma dívida, né? Numa taxa de juros. Vamos botar como se tivesse essa taxa de juros. Uma taxa de juros mais barata que essa aqui, ou seja, é uma dívida mais barata a longo prazo, né? Então você dá esse crédito de entrada e o outro crédito que ficou lá do primeiro credor, né, ele vai parcelar menos, né, a parcela vai ficar um pouquinho maior. Ou seja, você conseguiu equacionar essa dívida de R$ 30.000 aqui, né, e a sua nova parcela, que antes era de 1.665, vai ficar aí para 1.562,50. Por quê? Porque você alongou a sua dívida aqui, ó. Você transformou ela em 60 parcelas. Tá vendo? 60 parcelas e a dívida renegociada de 48. Então ficou 60 parcelas. Na verdade, ficou 48 parcelas de 562,50. E após 48 parcelas, que finda esse empréstimo aqui, né? Você vai pagar os outros 12 vezes de 250 apenas. Entendeu? Então, se a sua parcela antes era a curto prazo de R$ 1.666,66 de curto prazo, você alongou essa dívida, né? Transformando ela em 60 vezes de 562,50. Aí, volta, depois da dívida equacionada e renegociada, o cenário ideal é você, com o salário de R$ 2.000 que você tem, trabalhando ainda no iFood para você ter um ganho de receita, né? Conseguiu com um custo fixo diminuído, não aqueles R$ 1.000, mas com aqueles cortes lá em cima que você fez na TV a cabo, no iFood, no próprio iFood de lanche, né, e da academia, e com a dívida renegociada. Olha quanto sobra no final do mês. Esse seria o cenário ideal, né, com a dívida renegociada e equacionada. Aqui, ó, a dívida renegociada, 48 parcelas de 562,50, né, que é a soma da parcela A e B, e 12 vezes 250, que é a parcela B. Esse seria o cenário ideal. E o outro cenário seria o cenário confortável. Qual o cenário confortável? Você com o seu salário, aí depois da dívida renegociada, você, posso parar de trabalhar no iFood entregando comida, porque aí eu ganho mais tempo livre, não fico trabalhando o dia inteiro, né? Eu tenho meu tempo livre ali e tal. Quer dizer, vai cair a receita. Posso voltar com a minha academia, né, com o meu lanche do iFood e com a minha TV a cabo, quer dizer, aí o custo voltaria para R$ 1.000, com a dívida renegociada, sobraria R$ 437,50, ou seja, você volta a ter caixa, volta a pagar todas as suas contas em dia, ainda tem caixa para você voltar a consumir, voltar a comprar as coisas que você gosta, né? Esse é o projeto, no meu humilde entendimento. Claro que quem pensar diferente não tem problema nenhum, pode botar aí embaixo nos comentários, né? Vamos debater. Ou então, se faltou aqui no meu raciocínio alguma coisa que porventura não tenha colocado aqui no vídeo e você tem esse fato aí que eu não coloquei aqui, comenta aí embaixo também, tá? Esse seria o cenário ideal. Aí vamos trazer para o cenário atual, que é o cenário do Vasco. O que ocasionou? O cenário do Vasco, na minha humilde opinião, é esse aqui, ó. Cenário de descontrole. Aqui. Esse é o cenário do Vasco, na minha humilde opinião. Cenário de descontrole. O Vasco tem uma receita X,
tem um custo fixo Y, tem uma dívida Z, né? E que tem um déficit de caixa porque a dívida é maior do que a receita, né? Então o Vasco tem que pagar a parcela da dívida é fixa, é o quê? Aqueles impostos, ato trabalhista, esse tipo de coisa, não é? E que não pode deixar de pagar de jeito nenhum, né? E que sobra, o Vasco tem, e que isso causa uma sobra de caixa do Vasco, né? Que não permite ele pagar as contas em dia. E aqui que é o X da questão, ó. É aqui que acontece a questão dos salários atrasados do Vasco. E aí o Vasco deixa de pagar salário, deixa de pagar, por exemplo, luz, deixa de pagar água para SEDAI, né? Que tem que correr para pagar a conta para não cortar, com os caras batendo lá na porta de São Januário. É nesse cenário aqui que o Vasco se encontra, na minha humilde opinião. Então, como sair desse cenário? É aqui, ó. Diminuir custos fixos. Isso todo mundo fala. Todo mundo fala. Várias gestões que nós tivemos aí, todo mundo fala a mesma coisa. Temos que diminuir custos fixos. Sim, isso é o básico. Pergunta que não quer calar. Fizeram isso? Essa é a grande questão. Falar é uma coisa, fazer é outra. Se tivessem feito, o Vasco não estaria na situação que está. Ou seja, falaram e mentiram. Não cumpriram com o que falaram, né? Porque se tivessem cumprido, por exemplo, né, o Vasco não teria 700 funcionários. Né? 700 funcionários, por exemplo, é um número de funcionários que eu julgo ser alto, né? Claro que também o Vasco tem outras sedes, tem que ser levado em consideração, esse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, redução de custo fixo. Um exemplo, corte de funcionário, redução da folha salarial dos jogadores, né? Isso tudo aqui é corte de custo fixo, né? De repente você pode ali otimizar ali nas sessões, apaga a luz, está proibido usar ar-condicionado, né? Apaga a luz quando sair da sala para tentar diminuir a conta de luz, esse tipo de coisa. Você vai buscando ali o que dá para cortar, né? Diminuir o custo fixo. E a outra coisa, aumento de receita. Como aumento de receita? Você conseguir um patrocínio melhor, né? O sócio torcedor aumentar, não é isso? Aí você vai estar aumentando a receita. Ou então você vender o jogador entra um valor grande no teu orçamento, né? Isso tudo seria aumento de receita. E nisso atacar a dívida também. Você transformar a dívida do Vasco de curto prazo, né? De curto prazo, que asfixia o caixa do Vasco, que é o que ele recebe, que seria aqui no nosso exemplo o salário, né? Então essa dívida aqui de curto prazo asfixia o caixa do Vasco. Então você tem que a receita é você transformar essa dívida de curto prazo em longo prazo, né? Em longo prazo. Aí você tem que renegociar. Isso todo mundo também fala ao longo dessas gestões que passaram aí, né? E que prometendo austeridade, na verdade mentiram, porque se tivesse austeridade não fariam um contrato que nem fizeram do Erle, pagando 300 mil reais por mês, segundo o que foi divulgado aí até 2022, né? Então não há austeridade nisso, né? Ou, por exemplo, contratação de Toco Felipe, que ninguém sabe quanto foi pago, contratação do Gustavo Torres pagando 200 mil reais por mês, contratação do zagueiro Jadson para jogar 5 jogos e ir embora, né? Então isso não é austeridade, mentiram pra gente, né? A gente que está de fora, a tendência é acreditar nos discursos. Se você não está lá dentro, não está vendo, você prefere acreditar nos discursos, porque você quer ver o clube melhorando. Então, isso é o torcedor que está de fora. As pessoas mentem, por isso que o Vasco está nesse ciclo vicioso aí há anos, né? Então, aqui que está o grande problema dessa gestão atual, na minha humilde opinião. Por mais que eles tenham essa vontade de aplicar a austeridade de forma radical, eu vejo alguns problemas. Falta de legitimidade da torcida. Por quê? Porque a torcida não escolheu o quadro social, não escolheu esse projeto, né, da gestão atual do Jorge Salgado. Eles perderam nas urnas nas eleições do dia 7 de novembro de 2020. Aí teve aquela bagunça toda, que eu não vou falar aqui, porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Promoveram aquela bagunça toda, né? E desrespeitaram o estatuto e tomaram o poder, na minha humilde opinião. Então não tem legitimidade da torcida. Se não tem legitimidade da torcida, esse fator aqui de aumento de receita aqui, ó,
que o Vasco poderia ter um aumento de receita substancial com o sócio torcedor, pode esquecer, porque o torcedor perdeu a confiança, e quando se perde a confiança, você não vai dar o seu dinheiro, né? Isso aí é liberdade individual de escolha de cada um. Ninguém tem esse poder para interferir na liberdade individual de escolha das pessoas. Toda vez que fizeram isso na história da humanidade, teve conflito, não é isso? Então pode falar o que quiser, pode falar que o cara não é vascaíno, está promovendo boicote ao clube, que não é um clube, não vai adiantar. Ninguém vai colocar o seu dinheiro em uma coisa que não confia, né? É a mesma coisa que aqui, ó, o cara está com problema financeiro, né? Aí ele é casado, né? E a esposa quer se separar dele por causa desse problema financeiro. Aí ele chega e fala que não, amor, agora eu vou aplicar o projeto de austeridade aqui, nós vamos sair dessa situação que não sei o que e tal, e parar. Aí o que a esposa faz? Dá um voto de confiança. Então tudo bem, você vai aplicar mesmo? Vai aplicar mesmo o projeto de austeridade? Esse dinheiro que você está ganhando a mais, ao invés de você gastar com cachaça, você vai chegar e vai usar para pagamento de dívida? Ah, não, amor, vou. Então beleza, então toma aqui o dinheiro, me mostra aqui, ó, se o dinheiro você está usando mesmo para pagar a dívida. Ah, tá usando. Opa, então, tô confiando em você, toma aqui, isso aqui, os R$800. Digamos que esse aumento de receita aqui não tenha vindo do seu trabalho no iFood, tenha vindo da sua esposa. Ela começou a trabalhar e resolveu dar todo o dinheiro na sua mão, né? Ela, ó, vou dar todo o dinheiro na sua mão, mas você vai pagar a dívida, né? Não, eu vou pagar a dívida. Cadê? Me mostra aqui, transparência. Toma aqui, ó, o caderninho aqui com todas as dívidas pagas, né? Com tudo que está sendo pago com seus dinheiros, seus R$800. Beleza. Esse é um exemplo. Pode ser a esposa também. Pode você usar outro exemplo aqui, ó. Um primo seu que resolveu te emprestar R$800, mas ele quer ver a transparência. Ó, vou te emprestar R$800, mas eu quero ver a transparência aqui. Se você está usando mesmo o dinheiro para pagar dívida e não para comprar cachaça. Transparência, né? Foi o que não teve na gestão do Campelo em relação ao sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor deu esse aumento de receita para o clube, não sabe aonde o dinheiro foi, né? Não aplicar a transparência, ou seja, quando isso acontece, perda de confiança. E essa gestão atual, pela forma que fez na eleição, pela bagunça que promoveram, né? Com um projeto, querendo implantar um projeto que não tem legitimidade da torcida, que não foi a torcida que escolheu, vão ter muita dificuldade para ter esse aumento de receita aqui com o plano de sócio-torcedor. Pode aumentar com patrocinador, entre outras coisas, né? E a outro ponto que eu vejo aqui que vai dar problema é nesse aqui, ó. Crédito dívida de R$15 mil. Esse valor aqui seria um valor que você pegaria, que o clube pegaria na praça aí, com juros baixos, para poder atacar uma dívida de curto prazo com juros altos. E aí que está o problema. O clube não tem credibilidade para pegar esse crédito na praça. E outra, mesmo que tivesse um pouco de credibilidade, não tem como dar garantia de pagamento desse valor aqui. Aqui que está o problema. É aqui que todo mundo chega e fala, mas eu tenho... Como é que você vai substituir essa falta de crédito na praça e a falta de garantia de pagamento? Com um fundo. Ah, eu tenho um fundo X, eu tenho um fundo Y, eu tenho um fundo Z, que vai me permitir pagar 50% da dívida, atacar a dívida, transformar ela de curto prazo para longo prazo. Ótimo. Agora que vem a questão, cadê esse fundo? Esse é o problema da gestão atual. Mentiram durante a campanha eleitoral falando que já tinham um aporte financeiro inicial e foram desmentidos pelo próprio Jorge Salgado na entrevista coletiva que ele deu. Ou seja, cometeram estelionato eleitoral, na minha humilde opinião. Quem discordar não tem problema nenhum, aqui é canal democrático, tá? Pode colocar seu ponto de vista aí embaixo nos comentários. Cometeram estelionato eleitoral, né? E não tem esse aporte inicial aqui. E quando não tem esse aporte inicial aqui, volta para aquela questão de quê? De quê? Descontrole. Não se consegue pagar os salários em dia, né? Não se consegue pagar as contas em dia, não tem poder de investimento, porque tem um déficit aqui, né? E o que acontece? Vão ter que aplicar esses cenários aqui de diminuir custos e aumentar a receita, que isso aqui funciona, mas só vai permitir você ter uma sobra de caixa e voltar para essa situação aqui de sufoco a longo prazo.
E aí o torcedor do Vasco não tem mais paciência para esperar essa quantidade de tempo todo, né, com o time lutando para não cair, com o time sendo rebaixado, já fomos rebaixados mais uma vez, né? A torcida está sem paciência e não vai esperar esse tempo todo até essas medidas aqui de diminuição de custo fixo e de pagamento e de aumento de receita, que está aqui, ó, de aumento de receita, a torcida não tem paciência para esperar as consequências dessas medidas tomadas aí a longo prazo, né? E aí, por que grande parte da torcida ficou com o candidato Levinciano? O candidato Levinciano, ele anunciou logo depois da eleição que ele tinha um aporte, ele já tinha garantido um aporte financeiro, né, que permitiria atacar a dívida, transformar a dívida de curto prazo a longo prazo e levar o Vasco para esse cenário aqui, ó. Esse cenário aqui, ó. Um cenário confortável. O Vasco teria sobra de caixa, né, para poder investir mais no time de futebol, consequentemente o time de futebol passar a disputar título, consequentemente aumentar a receita. Em que sentido? Em premiação de campeonato, seja de Copa do Brasil, seja de Campeonato Brasileiro, chegando o mais longe possível, seja jogando, disputando Libertadores todo ano e aumentando a receita, né? Esse é o cenário que eu acredito que o Levinciano levaria o Vasco. E assim o Vasco sairia desse ciclo de rebaixamentos aí e passaria a disputar título, né? E aí que pegaram essa fala dele, porque ele chegou e falou, ó, eu não consegui 1 bilhão não, eu consegui 5 bilhões. Aí começaram as narrativas mentirosas das eleições. Quais foram as narrativas mentirosas? Ah, que 5 bilhões, ele é lunático, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele não é lunático. Por exemplo, tá vendo esses 15 mil reais aqui? Foi um crédito que você conseguiu, né? Mas digamos que você tenha conseguido 3 pessoas que tivessem dispostas a te emprestar um dinheiro, né? As 3 pessoas iriam te emprestar 15 mil reais, ou seja, na totalidade você conseguiu quanto? 45 mil reais. Esse foi o crédito que você conseguiu para atacar a dívida. Só que é o seguinte, dessas três pessoas, você só pode usar uma. Só pode usar uma. Então você escolheu essa aqui, ó. 15 mil reais, essa pessoa aqui, 15 mil reais, te aceitou parcelar em 60 vezes. A outra só queria parcelar em 50, por exemplo, e a outra só queria parcelar em 36 vezes. Entenderam? Esse foi o entendimento que ele quis dizer, né? O Vasco não iria pegar 15 bilhões. O Vasco, ele tinha conseguido 3 cartas, das 3 cartas, ele falou na live dele que só poderia ser usado uma, e que mesmo assim, não é, não, ele entrou hoje, amanhã os 5 bilhões estão na conta, ou o dinheiro de uma carta só está na conta. Não. Até porque todo o empréstimo do Vasco, segundo o estatuto, tem que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. A prova disso foi que o quê? Que aconteceu a primeira reunião agora do Conselho Deliberativo, e para aprovar um empréstimo que já tinha sido pego, ou seja, na minha humilde opinião, de forma errada, né? Pegaram um empréstimo para aprovar um empréstimo que já tinha sido pego com taxa de juros de 11,8% ao ano, mas foi falado durante as eleições que eram profissionais, né? Que agora tudo ia se resolver, que já tinha dinheiro, ou seja, não tinha dinheiro nenhum desse crédito aqui. Além disso, fizeram as mesmas práticas que os outros gestores estavam fazendo, pegando empréstimo de curto prazo com taxa altíssima, né? Com taxa altíssima, asfixiando mais ainda o caixa do clube. Ou seja, concluindo, mais do mesmo. Nada diferente do que outros gestores fizeram, mas a narrativa é a seguinte: expulsamos o euriquismo de São Januário, não é essa a narrativa, né? E não atacam o Eurico, falando que a culpa é do Eurico por causa de herança maldita. Herança maldita seria isso aqui, ó, no nosso exemplo. Esses 30 mil reais aqui, com essa dívida a curto prazo. Essa seria a herança maldita. Então, não passaram a eleição toda falando isso, né? Vamos tirar o euriquismo de São Januário, a herança maldita, a culpa é do Eurico, a culpa é do Eurico. Mas o Eurico, na gestão dele, fez isso. Pegou empréstimo de curto prazo com taxa de juros alta.
né? Asfixiou o caixa do clube. Fizeram a mesma coisa, ou seja, o euriquismo vale quando convém, quando não convém, aí não presta, quando convém, presta. Então, assim, é complicado, né? Complicado. Então, esse seria o cenário para o Vasco. Na minha humilde... Não, esse seria o cenário ideal. É o cenário ideal aqui, ó, depois da dívida renegociada e equacionada. Ou seja, no meu humilde entendimento, o projeto austeridade funciona sim, desde que seja bem executado, desde que não haja mentira, em relação a esse crédito aqui, né, esse crédito tem que realmente existir e não ser imaginário, mas falaram que o lunático o lunático era o Levin, né, que era mentira, que ele era Levin, que não sei o que é mentira, que ele não tinha as cartas, mas ficou provado depois da eleição que quem atacava realmente é quem não tem, né? Então, é isso aí, ó. O projeto de austeridade funciona desde que seja bem executado, desde que não tenha mentira, desde que o crédito exista para você poder atacar a dívida, né? Desde que diminuam os custos de fato, né? E não, por exemplo, fecha contrato pagando 300 mil a jogador até 2022, que nem fizeram com o Erley, né? Enfim, esse é o meu humilde entendimento a respeito de projeto austeridade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, desculpa aí, o vídeo pode ter ficado longo. Se vocês gostaram disso aí, do vídeo aí, né, da minha explicação, peço que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo aí, que isso ajuda a gente bastante também. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Vamos debater a respeito desse entendimento meu aí de projeto austeridade. Se alguém tiver alguma ideia a mais para acrescentar, ou então se alguém tiver alguma crítica, não, mas você esqueceu de falar isso aqui, então pode colocar aí embaixo, não tem problema nenhum. Lembrando que isso aqui foi uma explicação mais básica possível, de forma mais superficial possível. Claro que tem diversas variáveis que precisam ser levadas em consideração, como taxa de juros, entre outras coisas, mas foi com um objetivo, na melhor das intenções, de explicar aí o que seria um projeto de austeridade, claro, no meu entendimento. Então, espero que vocês tenham gostado, vai passar na tela nossas redes sociais, se inscreve lá para te bater um papo, se inscreva no canal mais uma vez, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!